viagem dos sonhos e estudar. O serviço é oferecido por empresas de intercâmbio, mas é preciso ter muita certeza na hora de fechar o contrato para evitar arrependimentos, principalmente quando a pessoa já está fora do país. Tatiana é formada em turismo. Em 2008, ela decidiu fazer um intercâmbio de 4 meses nos Estados Unidos. Saiu daqui com a promessa de trabalhar em um hotel na Flórida. Mas quando chegou lá, descobriu que a vaga não existia mais. Passou 2 meses procurando emprego, até ser encaixada em um hotel no Texas. Me senti desrespeitada, né? Porque quando você paga uma coisa, você quer isso que eles te prometerem. Ou se não, pelo menos uma desculpa, ou tentar, né, arranjar alguma solução, uma alternativa. E eu senti que, na verdade, todo mundo ficava passando a bola para o outro, né? Mesmo com essa experiência, a Tatiana já pensa em voltar ao exterior. Só que dessa vez vai pesquisar mais antes de escolher a empresa e o tipo de programa. Assim como Tatiana, quem pensa em fazer um intercâmbio, é bom ficar atento ao contrato e exigir que serviços como hospedagem, transporte, alimentação e o curso ou trabalho já estejam definidos. Essa empresa de intercâmbio manda cerca de 1.000 brasileiros por ano para o exterior. Os programas são variados: cursos, trabalho, pós-graduação. E não há limite de idade. Muitas pessoas com mais de 60 anos procuram a empresa para fazer cursos de idioma. A diretora regional explica que antes de fechar o contrato, é importante pesquisar os tipos de programa, os países e descobrir qual o perfil ideal para garantir uma viagem dos sonhos. Na verdade, é muito importante você ver o país que você está sonhando em ir já, né? Fazer uma pesquisa na internet, ir nas empresas mais conceituadas do mercado, marca um horário, seja claro o que você quer, verifique se é o seu perfil o programa que estão se oferecendo, preste atenção na informação. Bem, aqui com a gente no estúdio a advogada Renata Viana, especialista em direito do consumidor. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu que o ponto-chave é pesquisar, antes de tudo, né? Como é que pode ser feita essa pesquisa de forma não objetiva, né? Que você tem que pesquisar de muito tempo antes, né? Como deve ser feita uma pesquisa correta? Tá. Em primeiro lugar, você precisa definir um plano de intercâmbio. Então, você deve sentar com a sua família e tudo, porque provavelmente vai ser um investimento familiar, porque os pais abdicam da presença desse adolescente na maioria das vezes, ou então, em outros casos, pessoas mais velhas, como nós vimos na entrevista, fazer um plano de intercâmbio. O que eu preciso saber, para onde eu quero ir, o que eu pretendo desse período que eu vou estar fora. Passado isso, você tem que procurar uma empresa que vai te oferecer exatamente ou o mais próximo daquilo que você espera dessa experiência que você está se disponibilizando a realizar. E depois ir atrás das informações que aquela ou aquelas empresas te forneceram. O país que foi indicado ou o país que você quer ir para os Estados Unidos, dá um pulinho na Embaixada dos Estados Unidos, vai na Embaixada do Brasil, vê qual é o relacionamento que esses países guardam entre si, principalmente com relação a esse tipo de viagem, de intercâmbio, né? O intercâmbio que você quer é para estudar, é para trabalho? Qual é a legislação dos Estados Unidos ou do país destinatário, né, que vai te receber, referente àquele tipo de intercâmbio? Se é para trabalho, todos os países... Procurar pessoas que já foram, né, para essa empresa também. Procurar pessoas que já foram é, assim, importantíssimo. Saber credenciamento dessa empresa que você está pretendendo contratar para oferecer para você esse tipo de serviço. E o que deve constar no contrato? Especificamente, claro que a gente sabe, tem cultural, né, o contrato de intercâmbio cultural, trabalho, de estudo, trabalho, enfim. Mas o que deve estar especificado no contrato? Os contratos, geralmente eles são por adesão, né? Um contrato como se você fosse fazer uma viagem de turismo. Mas o consumidor ele tem que prestar atenção naquelas cláusulas que mais importam a ele, que tem que constar no contrato. Então, por exemplo, se é estudo, qual é a faculdade, como é que vai ser o alojamento, como é que vai ser a alimentação dele, isso está incluído ou ele tem que levar o dinheiro, quais as formas de meios de sustento que esse estudante tem que se preparar
para ter lá, caso o cartão de crédito falhe, qual é a outra opção? O estudante não pode ir só com um cartão ou um travel check ou uma opção de pagamento para seu sustento. Ele está num país distante do seu de origem. Ele não vai ter perto pessoas que possam lhe auxiliar de imediato às vezes. Então, ele precisa de ter condições mínimas de se assegurar lá. Tá, a gente tem uma pergunta das ruas. Vamos lá? Oi, meu nome é Juliana Campos, sou estoquista e eu queria saber o que a gente faz quando a promessa de emprego não for cumprida no intercâmbio. O que faz? Promessa tem de como emprego. ligar de lá, olha, não deu certo. Foi o caso da primeira estudante, né? Isso deve estar estipulado no contrato realmente, tá? Deve estar para onde você vai ser alocado, qual é o tipo de serviço que você vai executar lá, até para evitar tráfico e essas coisas de mulheres e de crianças, enfim, que a gente escuta todos os dias nas televisões aí, né? Então, em primeiro lugar, precisa estar tudo especificado. Qual o salário, como é que vai ser, qual é o nível que você precisa ter, para que aquela pessoa que esteja lá também possa te aceitar, porque às vezes você chega lá, tá pensando só no seu lado, né? Mas e o lado de lá? É obrigado a te aceitar? Né? Então você está lidando com um comércio, né, com um outro país, então você também precisa se enquadrar naquelas especificações que o outro país exige para aquela qualificação. E se ela não conseguir de jeito nenhum, por exemplo, o emprego? Isso. Aí você ela vai ter duas opções. Se a empresa não te der suporte no Brasil e você não conseguir lá, porque no caso da estudante ela até conseguiu, né? Se não conseguir, infelizmente, você vai ter que voltar, porque vai fazer o quê? Vai ficar lá pedindo esmola na rua? Então, e depois, isso estando especificado no contrato, você tem como se ressarcir dos danos materiais chegando que eventualmente tenha sofrido lá. Né? Outra pergunta. Oi, meu nome é Wilson Souza, sou arquivista e eu queria saber se durante o intercâmbio a pessoa tiver algum problema de saúde, qual a responsabilidade da empresa? Qual a responsabilidade da empresa? Depende, né? Se você contratou essa responsabilidade, ela terá responsabilidade. O que existe hoje? Mas é importante ter essa cláusula, por exemplo? Com certeza. E ela deve ser assegurada por um seguro de saúde. Esse seguro de saúde também deve ser pesquisado por aqueles interessados a fazerem o intercâmbio. E é o mesmo seguro para turismo, por exemplo, quando a gente vai viajar? Existem vários tipos de contrato de seguro-saúde internacionais, né? Então depende do tipo. É igual seguro de carro. Você quer o quê? Seguro para batida, seguro para guincho, seguro total. Então, você também vai escolher um seguro de saúde compatível até com o que você vai pagar e tudo. Então, em princípio, você precisa saber se no plano que você está comprando, né, se no serviço que você está comprando, existe um seguro-saúde, que seguro-saúde é esse? Quais são as coberturas? As pessoas elas têm mania de contratar o seguro-saúde e falam assim, eu contratei um seguro-saúde. E não sabe o que é. Sim, e aí? Exatamente né? o que Então diz, tem que saber sim qual é o contrato, o que está contratando, tudo Então a responsabilidade direitinho. não é da empresa diretamente, é do seguro, o consumidor que ele vai e paga pelo seguro-saúde. Isso, e depende, o seguro né? que cobre tudo. Tem contratos de intercâmbio que o seguro vem incluído nesse contrato. Né? E se você não estiver satisfeito com aquela restrição, com aquela cobertura, você faz um contrato à parte com uma empresa à parte. Se essa empresa, que você não contratou nenhum outro, e essa empresa, em princípio, te prometeu tudo, ela é responsável, sim, por esse contrato de seguro. Mas tem que estar tudo escrito, Tem que estar tudo escrito. Outra pergunta? Oi, meu nome é Jéssica de Oliveira, sou estudante. Eu queria saber em quais casos eu posso pedir o dinheiro de volta se a empresa não cumprir com o contrato. Todos os casos. A empresa não cumpriu, houve falha, né, no atendimento, falha na prestação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ele apresenta todas aí as possibilidades para que sejam ressarcidos os danos materiais e morais eventualmente sofridos por esse descumprimento contratual. Mas aí na prática a pessoa volta e vem para cá para resolver o probleminha aqui. Por quê? Né? Porque a nossa legislação consumerista vai ser entre a empresa que você contratou no Brasil, né, e o estudante que foi. Quem comprou é todo mundo brasileiro, todo mundo daqui. Se você contratou uma empresa lá para fazer o seu intercâmbio e fez toda a relação por lá, aí me parece que a justiça americana, japonesa, tailandesa é que vai resolver. E como é que a pessoa, por exemplo, prova algumas situações? Por exemplo, o alojamento, né? Tava cheio de barata, estava em condições subhumanas. Esse tipo de coisa, né, que você só prova com testemunha, como é que faz para você pedir essa indenização? Fotografias, né? Muitas fotografias, porque quando você chega num lugar que ele está inabitável, a única forma de você registrar é uma fotografia.
né? Então você vai mandar para a empresa, mandar tudo. Se nada ficar resolvido, infelizmente, você tem que trazer provas, Tentar documentar e tentar tudo, né? documentar o máximo de coisas